ao 57, a palavra de Deus diz assim: muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que o homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com os seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus, e estando ele no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendesse. Pai amado, nós clamamos a Ti mais uma vez pela atuação do Teu Santo Espírito, antecipando a boca do pregador e o ouvido do povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o final do capítulo 11, ele tem um teor altamente negativo. E se não fosse a pessoa de Jesus, nós teríamos pouca esperança nesse texto, porque a gente vê de fato o mal se orquestrando no lugar onde não deveria existir, que era a religião oficial de Israel. E esse evento aconteceu logo após a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus que nós vimos do domingo passado. Então Jesus fez com grande poder um milagre provavelmente sem precedentes. É bem possível e bem razoável que nenhum dos que aqui estavam já tivesse presenciado algo tão poderoso. Ainda mais trazendo memória que pode ser que alguns daqueles que lá estivessem pensassem que depois de 4 dias a morte era irreversível por causa de uma ideia que pairava à época na mente dos judeus. Pois bem, depois desse fato, o versículo 45 é imediato a ele e diz que muitos creram. Vamos ler o versículo 45. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. O que é muito interessante é que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não obstante, as experiências religiosas, os sinais, a manifestação do poder de Deus, também pode ser um meio de atiçar ou de ajudar a pessoa a vir a crer. Não que o milagre em si tenha esse poder, mas o milagre ratifica, confirma, dá um selo, um carimbo de que a palavra de Deus tem validade, tem eficácia, tem vigência e é poderosa. Então, essas pessoas que creram
porque viram Lázaro ressuscitando, ouviram Jesus orando antes. Não está aí no slide, mas no capítulo 11, do versículo 40 ao 43, diz assim: Jesus respondeu: eu não lhes disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: olha a oração de Jesus, meus irmãos. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Olha agora. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Esse tipo de oração, esse tipo de fala de Jesus, não comporta fake news. Porque Jesus se colocou no público dando certeza de que Lázaro iria ressuscitar. E o povo estava certo, porque já tinha passado 4 dias, de que Lázaro havia morrido. Então Jesus fala: Lázaro vai ressuscitar. Pai, eu te agradeço. Lázaro sai para fora. Então Jesus falou tudo isso por causa do público que o cercava. A gente pode orar por alguém e falar: Deus, se for da tua vontade, e isso suporta o sim ou não de Deus. Agora Jesus aqui não. Se Lázaro não ressuscita, Jesus era um enganador. Ela um falastrão. Então Jesus se coloca uma obrigação de resposta à circunstância, porque ele fala que Lázaro vai ressuscitar e dá certeza disso. E aí Jesus fala: Lázaro, saia para fora. Então, meus irmãos, Jesus orou, falou, e o poder de Deus se manifestou. E o poder de Deus sendo manifestado também foi um dos ingredientes que Deus usou para incutir fé no público. Então, nós sabemos que os milagres em si não produzem fé. Haja visto o povo de Israel, povo que tanto viu o poder de Deus se manifestando, e mesmo assim murmurou e caiu no pecado da incredulidade, porque milagre não gera fé. Mas também nós não podemos ser céticos e cair em outro extremo, porque o milagre, o poder de Deus, também pode ser meio pela qual Deus irá fazer com que a fé seja incutida e nasça no coração daqueles que estão presentes do milagre. E o que é interessante nesse versículo é que as pessoas estavam com Maria. No texto do último domingo, fala que Marta foi a Maria e falou: olha, o Senhor está te chamando. E aí Maria saiu correndo. E o texto vai dizer que muitos achavam que Maria foi chorar a morte de Lázaro. Talvez Maria era muito amada. E muitos foram lá chorar com Lázaro. Aliás, chorar com Lázaro não dá, né? É exceção espiritista. Foi lá chorar com Maria. Meus irmãos, aqui tem algo muito interessante, porque revela para nós a natureza dinâmica e relacional da fé, que é uma fé contagiosa. Olha só, Maria foi até Jesus, muitas pessoas foram com ela até Jesus, e sem eles esperar receber a fé, e provavelmente Maria não estava esperando que eles viessem a crer, mas eles vieram a crer. Isso ensina para nós a natureza dinâmica e relacional da fé. Porque nós, querendo ou não, estamos sendo seguidos e vistos por pessoas que talvez nem queiram encontrar Jesus, mas que pelo simples fato de estar conosco, tal como estava com Maria, podem, de maneira surpreendente e inesperada, encontrar com Jesus, que é o autor da fé. Então, meus irmãos, querendo ou não, uma pessoa que tem uma fé genuína e é cristão, é inescapável. Ele é e sempre estará sendo missionário. Porque o próprio fato de pessoas seguirem ele pode fazer com que as outras pessoas tenham encontro com Jesus da maneira menos esperada. Da maneira menos esperada que surpreende. Pois bem, o versículo 46 vai dar um contragosto. Olha só, versículo 46. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito.
era o mesmo público que estava com Maria. A mesma pessoas que viram o poder de Deus se manifestando. No entanto, a assimilação dos fatos, a assimilação da verdade, ela está altamente condicionada à condição do coração de quem está vendo, de quem está ouvindo. É por isso que numa mesma mensagem, pessoas podem ser quebrantadas e vir a crer em Jesus, e outras pessoas podem sair de uma mesma mensagem ou diante de uma manifestação de poder com mais ódio de Jesus. Observe que o poder de Jesus foi manifestado de tal maneira que era inegável, que de fato ele operava pelo poder de Deus. Mas mesmo assim, pessoas que estavam obstinadas em seu coração preferiram contar o que Jesus havia feito para os fariseus, que nesse contexto já estava totalmente declarado como inimigos de Jesus. Então, meus queridos, o pregador tem um grande dever de se preparar para a mensagem. No entanto, a condição do coração da pessoa que vai receber a semente, a condição do coração da pessoa que vai ver o poder de Deus se manifestando, não depende de quem nos fala. Depende de si, depende de ti, depende de mim, depende de cada um de nós. Porque foi o mesmo público que viu o mesmo poder e ouviu a mesma oração de Jesus. Alguns creram, outros, porém, se recalcitraram mais ainda e odiaram com mais força o autor da vida. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente trabalhar em nosso coração para que ele possa ser uma terra arada, uma terra fofa, a qual a semente é espalhada e crie raízes e venha crescer de maneira saudável. E aqui cabe uma pergunta: como está o seu coração? Como está essa terra com a semente lançada dominicalmente? Como está a receptividade da mensagem da palavra de Deus? Isso cabe, meus irmãos, única e exclusivamente a cada um de nós. E bom disso tudo é que nós sabemos que nós ainda temos um auxílio, que é o Espírito Santo, que fala ao nosso interior e prepara todo o ambiente para que a gente possa estar de maneira apta a receber a boa mensagem da salvação. Então, a condição do coração é o grande fator que determina a assimilação da manifestação do poder de Deus e também da sua palavra. Versículo 47 e 48 diz assim: aquelas pessoas que não creram Jesus foram conversar com os fariseus. Olha o que diz o versículo 47 e 48. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo, que é o Sinédrio. Era um grupo de pessoas formadas por 70 anciãos que deliberavam, que tomavam a decisão judicial, religiosa e civil, lógico, dentro de uma relatividade, dentro de uma liberdade relativa àquela que o Roma dava a eles, e eles se reuniram para tratar com um grande problema. E que problema que eles tinham? Jesus. Olha a pergunta que eles fizeram: o que vamos fazer? Esse Jesus está aí, está operando muitos sinais, está pregando, está arrastando multidões. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Queridos, olha como o pedaço desse texto é altamente negativo e sombrio. O grupo viu o poder de Jesus e rejeitou o poder de Jesus. Esse mesmo grupo vai para os fariseus. Os fariseus vão para os sacerdotes chamam o Sinédrio, que é a liderança do povo de Israel, e começam
ali a elaborar um jeito de matar Jesus. Olha que coisa esquisita. E o que é mais esquisito é que se nós nos atentarmos para a origem dos sacerdotes e a origem dos fariseus, a gente vê que esse grupo nem sempre foi assim. Os sacerdotes, como nós temos estudado às quinta-feiras, veio da tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi a que mais se mostrou fiel à lei de Deus no evento do bezerro de ouro. Quando todo Israel não queria seguir Deus, Moisés perguntou: quem é que está comigo? E somente a tribo de Levi foi para o lado de Moisés. Dessa tribo de Levi, Arão foi eleito como a família dos sacerdotes. E meus irmãos, olha que coisa terrível. Os sacerdotes que antes começaram, porque eram altamente tementes e fiéis a Deus, agora estão corrompidos. E não mais do lado de Deus, mas contra Deus. Os fariseus, de igual modo, pessoas que eram reconhecidas pela pureza moral, pela pureza ética, pessoas que eram reconhecidas pela pureza cerimonial, quando em 200 a.C. livraram Israel do império dos Seleucidas. Foi daí que veio os fariseus, porque eles eram separados de qualquer tipo de cultura pagã que queria corromper a fé verdadeira. Um povo altamente resistente ao mal, mas que chegou diante de Jesus e praticou o mal. E planejou o mal. E o pior de tudo, no versículo 49, fala que o sumo sacerdote Caifás também planejou mal. Ou seja, a pessoa que deveria ser mais próxima de Jesus, o sumo sacerdote, como nós temos estudado, é a tipificação, uma das mais perfeitas do que aquilo que simbolizava em Jesus Cristo. O sumo sacerdote era o único que entrava uma vez no ano nos santos dos santos para expiar os pecados do povo. E agora o sumo sacerdote está contando o pior de todos os pecados, que é planejar um assassinato contra o Deus encarnado. Então observe que o mal está alojado no coração de Israel, no centro da religião. E isso é um perigo ao qual nós devemos sempre estar alerta. Duas coisas pelo menos, duas aplicações pelo menos, nós podemos tirar disso. E ambos negativos. Como eu disse, se não fosse Jesus nesse texto, seria terrível, simplesmente terrível essa narração. Duas coisas pelo menos. Primeiro, não existe instituição, grupo e pessoa que não esteja nessa possibilidade de se corromper com o tempo. Por isso Paulo vai falar que aquele que está de pé, tome cuidado, para que não caia. Então a gente pode estar colhendo bons frutos de justiça em nosso meio. No entanto, a vigilância é uma ordem do Senhor para todas as eras da igreja. Não é vigiar quando está tudo mal apenas. É vigiar também quando está tudo bom. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre estar atentos. Porque o maior inimigo da fé cristã habita, infelizmente, dentro de nós, que é o nosso coração corrupto. Esses sacerdotes, esses fariseus, os sumos sacerdotes, que começaram muito bem, provavelmente começaram a ver uma vantagem de ganhar na política, na finança, no status, no poder de organizar a sociedade. Então, meus queridos, muitas pessoas que hoje estão com a mensagem adulterada, provavelmente não começaram com a intenção de se adulterar, mas por falta da vigilância, caíram em pecados tão tenebrosos quanto estes aqui. Segunda aplicação também negativa. Placa denominacional, nome histórico, por mais belo que seja, não é garantia de que são um grupo verdadeiramente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seria bom, vou falar de nós, porque compete a nós falarmos de nós. Seria bom
que se em todos os lugares que você vê, primeira igreja batista digital, você pudesse entrar tranquilo, aqui eu sei que o endereço é saudável. Infelizmente, não é isso que acontece. Sacerdotes e fariseus, uma história linda. Você talvez ele fosse se encontrar com alguém em Jerusalém, talvez você fosse peregrino, e você encontrou um sacerdote, uma pessoa que faz intermediação entre eu e Deus para o meu pecado. Aí você bate de cara e vê um grupo totalmente alterado. É triste, meus irmãos, mas é real, mas é verdadeiro. E nós teremos sempre orar e clamar pelo poder de Jesus Cristo na ação do Espírito Santo, para que a Bíblia Bastante sempre se mantenha livre das corrupções, livre do poder do pecado e livre da maldade. Por isso, precisamos sempre estar olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. No versículo 47 ainda, como eu já disse, Jesus, que é o Salvador do mundo, se tornou o maior problema dos religiosos. Se tornou o maior problema. Por isso, eles fizeram a pergunta: o que vamos fazer? Meus irmãos, Jesus é amor. Sem dúvida, Jesus quer te salvar. Sem dúvida, Jesus te ama. No entanto, cada vez mais uma pessoa vai resistir à graça de Deus, resistindo à graça de Deus, resistindo à verdade, resistindo ao Espírito Santo. No final das contas, vai se encontrar com esses fariseus. Se não na história, no juízo final. Porque vai encontrar em Jesus não esperança, mas o pior de todos os seus problemas. Porque Jesus, por mais que seja amor, ele é o maior incômodo da humanidade. Então não tem esse meio termo. Não, só de Jesus, mas mais ou menos. Se você pensa assim, você está enganado. Porque por mais que a gente consiga amortecer a nossa consciência e deixar Jesus lá no cantinho, não, eu sou de Jesus, mas também sou do mauzão. No final, nós iremos responder a Jesus, seja na história ou no julgamento final. Ou como os discípulos que estão com Jesus, ou como os fariseus. Ao encontrarem Jesus, não há esperança escatológica, mas o grande problema. Então, por mais que a gente consiga botar Jesus de ladinho hoje, não vai ter jeito de escapar. Então, isso aqui é algo histórico, pontual, onde um ser humano bebeu muito do mal, mas que é uma encenação da realidade do futuro. Porque Jesus se incomoda. Eles, nisso, pelo menos, dentro da maldade, estão sendo consistentes. Não é aquelas pessoas de maldade, cheias do mal no coração, que ficam usando Jesus para ludibriar as pessoas. Eles estão sendo consistentes com a maldade do coração. Coisa que muita gente tem coragem de ser. Por isso que refreia um pouquinho a maldade do coração. Por falta de coragem. Mas Jesus, se não for seu Salvador, vai ser seu maior problema. Porque o inferno não é o destino que o diabo te joga. É o próprio Cristo. É o próprio Deus. Aquele que morreu na cruz por nós será o mesmo que irá empurrar todos aqueles que o negaram para o inferno. Porque o inferno não é do diabo. O inferno é de Deus. Foi Deus que criou. É Deus que sentencia. É Deus que julga. O diabo vai para o inferno porque está julgado por Deus. Então, nesse evento, querendo ou não, ensina-nos que a gente pode negligenciar Jesus por muito tempo, mas uma hora ou outra. Ou ele vai ser seu Salvador, ou ele vai ser o seu maior problema. Pois bem, versículo 47 ainda, diz assim: perguntavam uns aos outros: sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Então, observe que o estado dos religiosos era algo tão irreversível que não foi por falta de provas. Olha só o que eles falavam. Eles mesmos, sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Queridos, em João, no capítulo 20, vai falar que o evangelista pensou alguns sinais para que os homens viessem a crer que Jesus é o Filho de Deus, não foi verdade? Alguns sinais. Aí tiveram alguns efeitos espantados. Esses homens viram muitos e muitos sinais. Eles não
era o orgulho do coração, era a incapacidade de reconhecer que estava errado. Quer ver como isso é muito comum? Eu sei que os irmãos já conhecem. Se é que a gente já não viveu assim, eu ainda não vivo. Os fatos falam de gente longe, mas o nosso coração quer dar combinação para vocês. Não, mas não é assim. Não é assim. Os fatos estão ali escancarados, à luz do meio-dia. Lembre-se que a assimilação dos fatos da mensagem depende mais da condição do coração. Você pode ser o melhor apologeta do mundo, se o cara não quer crer, não vai crer. Então, observe que o grande problema dos religiosos era o orgulho, que estava tão entranhado em suas almas, que não permitiam ser convencidos, porque não queriam se quebrantar, se humilhar, reconhecer realmente o seu errado. E talvez o Espírito Santo tenha incomodado, tem com um aguilhão, vindo em sua consciência muda. Olha isso, olha aquilo, essa opinião, esse jeito, essa atitude, essa manobra. Precisamos, meus irmãos, para não incorrer no pecado desses homens, quebrantar o nosso coração e ter coragem de dizer: eu estou errado. Precisa de coragem para dizer isso, precisa? Mais do que convencer uma plateia, eu estou certo, é chegar a falar: eu estou errado. Me perdoe. Eu sei que eu estou resistindo. Nós poderíamos fazer aplicações sem fim nisso aqui. Na educação que nós damos aos nossos filhos, no casamento, na convivência com a igreja. Meus irmãos, grandes coisas. Não é errar, mas ao errar, reconhecer o erro. É um bálsamo que certamente, para qualquer tipo de relação, frutifique para o bem. Eu vou tocar no assunto um pouco meio denso, mas que é necessário para ilustrar bem essa situação. Esses homens estavam tão conscientes, mas tão conscientes do que estavam fazendo, que alguns deles receberam a sentença eterna ainda na história. Alguns desses homens receberam a sentença eterna de que iam para o inferno ainda na história. Em Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 32, os irmãos vão ver aquilo que nós chamamos de blasfêmia do Espírito Santo, o pecado imperdoável. Jesus lançou tanta luz e manifestou tanto poder, e a rejeição daqueles fariseus foram tantos, que eles blasfemaram contra o Espírito Santo e disseram, para corromper os ouvintes, de que aquilo que Jesus fazia não era pelo poder de Deus, mas era pelo poder do diabo, atribuindo a obra santa ao demônio, de maneira tão lúcida, que eles decretaram uma falência total. E Jesus disse: pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Vocês vão continuar vivendo, mas o destino de vocês é o inferno. Pessoas que receberam sentença escatológica eterna ainda na história, porque negligenciaram e resistiram tanto à iluminação de Deus, que não tinha mais o que fazer, porque era o próprio Deus que estava sendo embatido por eles. E eles tinham conhecimento. Eles eram os religiosos da época. Eles eram aquelas pessoas que entendiam a letra, pelo menos. Queridos, nós seremos responsabilizados de acordo com a luz que recebemos. Esses homens receberam muito poder de Deus, muita revelação, muita verdade. Mas foram os homens que mais resistiram. E por isso, certamente, alguns do que aqui estavam já não tinham mais jeito, mais remédio, mais nada a ser feito, porque eles decidiram abraçar totalmente o profano e rejeitar o santo. Versículo 48 diz assim: se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Antes, os fariseus erraram teologicamente, perderam a maior bênção, perderam aqueles que eles mais esperavam. Agora, eles vão errar politicamente. Queridos, eles estão tentando justificar o pecado deles.
Não, se Jesus continuar assim, muita gente vai crer em Jesus. Muita gente vai andar com Jesus. E o exército romano vai vir, vai destruir a nossa nação e o nosso templo. Isso aconteceu, mas não por causa de Jesus. Mas não por causa de Jesus. Na década de 70, pelo general Tito. A devastação de Jerusalém foi tanta que alguns historiadores dizem que nunca houve uma igual. O que eles menos desejavam aconteceu distante de Jesus, não por causa de Jesus, mas justamente porque eles o repudiaram. Em 70, depois de Cristo, o general Tito veio, destruiu totalmente o templo e a cidade de Jerusalém. E Jerusalém nunca mais se reergueu. Nunca mais se reergueu. Esses homens perderam a vida eterna. Esses homens perderam o templo, que era opulento, magnífico, e perderam a nação querida. Tudo que eles não queriam, eles perderam. Por quê? Porque perderam o garantidor disso tudo, que era Jesus Cristo. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que no final das contas, o que vai importar é tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que fazemos em Cristo. Tudo aquilo que somos, que temos e fazemos, só vai importar no final das contas se for feito em Cristo. Porque somente em Cristo nós fazemos alguma coisa que não será queimada, que não será palha, que não será perdida. Somente em Cristo. Eles quiseram preservar o tempo, a nação, e quiseram ganhar a vida eterna. E perderam. Porque perderam a oportunidade de abraçar o garantidor disso tudo, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não sei qual o caminho que cada um de nós aqui segue no nosso coração. Mas tudo aquilo que eu estou construindo, fazendo e sendo, se não é orientado por Deus, e se não é um meio de glorificação a Deus, tal como esses judeus, que estavam iludidos, nós matamos Jesus, agora o tempo é nosso. Nós matamos Jesus, agora a nação vai acabar. Fizeram pela força do braço. Se nós estamos vivendo assim, por mais que a gente esteja conquistando muita coisa, nós estamos perdendo. Porque tudo que for construído fora de Cristo será perdido. E somente aquilo que em Cristo foi feito será para todo sempre guardado e garantido. Essa obra a qual me refiro não é, logicamente, uma obra material, mas a obra da nossa vida. Porque aquilo que nós mais podemos construir e devemos analisar é a construção interior. A construção do nosso coração, do nosso caráter, da nossa alma e da nossa fé. E isso precisa ser feito em Jesus. Porque somente assim nós iremos passar e ter em Cristo Jesus a recompensa merecida pelos seus méritos e não pelos nossos. Vamos adiantar um pouquinho? O versículo 49 diz assim: o sumo sacerdote naquele ano disse: vocês não sabem o que estão fazendo. Não percebem que é melhor para vocês que o homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Versículo 51. Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. Caifás então deu plano. Não, isso não vai acontecer não. É melhor um morrer do que a nação toda. Isso que coisa interessante. Quem falou foi Caifás, mas quem deu sentido foi Deus. Caifás era livre, mas Deus é soberano. Que coisa interessante. Olha que ironia joanina que está aqui nesse texto. Até mesmo em vontades insubmissas e rebeldes, Deus opera o seu querer e o seu efetuar, porque Ele é soberano. Eles mataram Jesus e por isso são responsáveis. Mas Jesus deu outro tom ao assassinato mais cruel da história, que foi o sacrifício vicário, substitutivo, no meu e no seu lugar. Caifás assassinou. Deus sacrificou. Caifás estava planejando mal. Deus estava orquestrando do mal ao bem. Deus teceu o quadro mais belo da história, com essas linhas toda corrompida que passava por esses homens do mal. Porque Deus não perde a rede da história.
Deus é soberano e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Ele falou de si mesmo, mas acabou profetizando: é melhor que um morra ao invés de toda a nação. E, meus irmãos, aqui nós temos o Evangelho partido da boca de um. Porque verdade é verdade, independente da pessoa que fala. A verdade de Deus pode ser na boca do diabo, mas a verdade de Deus, a verdade é bela, eterna e santa, e sempre será. Independente de qual texto seja escrito, independente se a sigla seja Karl Marx ou Nietzsche, se foi verdade, é verdade para quem se Deus. Meus irmãos, uma coisa muito interessante, muito interessante. Por que nós não estamos destinados à morte? Por que nós não iremos perecer? Nós sabemos disso como igreja de Jesus Cristo. Porque Caifás, sendo homem, morre, é melhor que um morro do que a nação. Porque Jesus morreu, a Elicida não morrerá. Porque Jesus morreu, o Carlos não morrerá mais. O Zé não morrerá mais. Porque Elicida está aqui viva, é um sinal, uma prova. O que ela crê é um sinal, é uma prova de que a morte de um homem foi aceita no lugar dela. Que a morte de um homem foi aceita no lugar de Carlos, a morte no lugar de Zé, no meu lugar. Porque quem deveria experimentar a morte seríamos nós. Mas porque um homem morreu, que também é Deus, que é Jesus Cristo, nós não precisamos mais experimentar a ira divina. Nós não precisamos mais experimentar a morte, que é a segunda, aquela que nos aparta eternamente de Deus. Porque Jesus morreu em nosso lugar. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Que coisa incrível. Que coisa extraordinária. Vamos caminhar para o final. O versículo 55 ao 57 diz assim: faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa. E muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse imediato, a fim de que o prendesse. Queridos, duas breves lições nós tiramos disso aqui. Primeiro, muitos chegaram para a purificação da Páscoa. Como está ordenado em Números 9, por exemplo, vai dizer que as pessoas que não puderam participar da Páscoa porque estavam impuros, poderiam depois lá participar. Então eles chegaram aqui para se purificar, para participar de um ato religioso, a Páscoa. E muitos que estavam aqui atravessaram o mar, montanhas, fizeram viagem de longe para chegar em Jerusalém, para se purificar. Só que na Páscoa aconteceu o quê? Estava Jesus e Barrabás diante da multidão e de Pilatos. Quem esse povo que se purificou e atravessou o mundo para Jerusalém escolheu? Barrabás. Sabe o que significa? Que pureza externa, religiosidade vazia, não serve de nada se ela não é simplesmente um fruto daquilo que é de ver no nosso coração. Porque a verdadeira purificação ela está na água, mas no sangue de Jesus. Esses homens fizeram tudo acontecer para estar na Páscoa, para matar o Cordeiro Pascal, para assassinarem Jesus. Esses homens viviam a religião, e a religião certa, mas perderam, porque perderam o objetivo da própria Páscoa, que era Jesus Cristo. Afinal de contas, a Páscoa era um sinal de Jesus, apontava para Ele. Meus irmãos, não se satisfaça com aspectos religiosos externos, porque a religião cristã, ela é antes de tudo uma